Aqui é o Bruno do canal Matemática ao Quadrado, passando aqui para lembrar para vocês darem uma curtida aí no vídeo, se inscrever no canal, aperta o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro da novidade. Vem curtir a matemática. Conjuntos. Primeiro A menos B. Quem são os elementos que só têm A que não aparecem em B? O elemento A. O elemento B aparece, então não coloco. O C. O elemento D aparece, eu não coloco. Então fica o E. O F não aparece, então coloco. E o G aparece, então não coloco. Esse é o meu conjunto A menos B. O próximo eu tenho um conjunto B menos C. Quem é um conjunto B menos C? Só os elementos que só tem B que não aparecem em C. Então, analisando, eu tenho B, D, G, H e I. Ah, professor, foi o mesmo conjunto. Então, isso daqui eu posso considerar como sendo um conjunto B, porque foi ele completo. Tá bem? O próximo é o conjunto A menos B. Então, quem é o conjunto A menos B, ou B menos A, no exemplo aqui, né? É que só tem elementos em B, tirando os elementos que se repetem em A. B está em A? Está. D está em A? Está. G está em A? Está. Então, sobra quem? O H e o I. Pronto, está respondido. E esse aqui de baixo, eu quero a união. União quer dizer que eu vou juntar todo mundo, por isso que está esse Uzinho para cima. A união dos conjuntos A menos B e B menos A. Pessoal, esse conjunto a gente já fez. Quem é A menos B? Quem são os elementos A menos B? A menos B são os elementos A, C, E e F. Fechar aqui. E aí eu vou ter que fazer a união com os elementos B menos A. Quem são os elementos B menos A? É H e I. Pronto. E o que é a união? Unir todo mundo, juntar todo mundo. Então é isso que eu vou fazer. Vou unir todo mundo. Eu vou colocar na ordem. A, C, E, F, H e I. Esse é o meu conjunto A menos B, união com B menos A. Aí aqui basta só fazer união e intersecção. União, a gente une todo mundo. Intersecção, os números que se repetem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, vamos fazer A união com B. Vou pegar todos os elementos que têm A e juntar com os elementos que têm em B. Então, vou ter 0, vou colocar na ordem, certo, pessoal? Então, 2, 3, 4, aparece nos dois, eu coloco apenas 1. Não preciso repetir ele duas vezes. Depois vem o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esse é a união de A com B. O próximo, eu tenho a intersecção de A e B. O que é a intersecção? O número que se repete nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Quem é que se repete? Quais são os elementos que se repetem nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Eu tenho o 5 e o 6. Tem mais algum? O 4. Então, 4, 5 e 6 são os números que se repetem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, 4, 5 e 6. Vou colocar na ordem. 4, 5 e 6. São os números que se repetem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Próximo. Eu tenho a união
de A e C. Juntar todos que aparecem nos conjuntos. Então, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Esses são todos os conjuntos de todos os elementos da união de A e C. O próximo, a intersecção de A e C. O número que aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. A e C, então vou analisar. O 0 aparece? Aparece. O 3 aparece? Aparece. O 6 aparece? Aparece também. Tem mais algum? Não. Então, são esses três números, esses três elementos que pertencem ao conjunto A, intersecção com C. E o próximo, eu quero a intersecção de B e C, os elementos que aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. O 2 aparece? Não. O 4 aparece? Não. 5 aparece? Não. Só o 6 e o 9. Então, a resposta é 6 e o 9. Para a gente resolver essa parte de conjuntos, eu vou precisar usar o diagrama de Venn. Como é que eu faço? Primeiramente, eu leio a questão e tiro os dados. Então, em uma pesquisa com jovens, foram feitas as seguintes perguntas para que eles respondessem apenas sim ou não. Gosta de música? Gosta de esportes? Responderam sim à primeira pergunta, 90 jovens. Então, responderam sim à primeira pergunta, responderam sim, foram 90 jovens. Então, vou colocar 90 aqui. Continuando. 70 jovens responderam sim à segunda pergunta. Então, a segunda pergunta responderam sim também 70 jovens. Pronto. Prosseguindo. Responderam 25 jovens responderam sim, tanto a primeira como a segunda pergunta. Então, tanto a primeira como a segunda pergunta responderam sim, 25 jovens. E 40 jovens responderam não a ambas as perguntas. Então, esses 40 jovens responderam não, tanto a primeira como a segunda questão. E aí ele quer saber o seguinte: quantos jovens foram entrevistados? Então ele quer saber quantos jovens foram entrevistados. Eu sei essa quantidade? Não. Então eu vou chamar ele de X. Não sei quem é essa quantidade, é o que eu quero encontrar. E aí eu vou agora utilizar diagrama de Venn. Quantas questões eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com duas questões, ou duas alternativas, só sim ou não. Então, eu vou fazer dois círculos. O primeiro círculo ele vai representar a primeira questão. Então, o diagrama de Venn, fiz o círculo, ele vai representar a primeira questão. O círculo vermelho, ele vai representar minha segunda questão. E aí, um círculo ele tem sempre que passar na metade do outro, certo? Por quê? Porque eu tenho algumas intersecções. O que são as intersecções? A gente viu que é os números que se repetem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, analisando aqui, quantas pessoas disseram sim às duas alternativas ao mesmo tempo? 25. Então, esse 25 ele vai estar nos dois conjuntos. Eu começo sempre pela resolução dessa parte central aqui. Ó. Eu começo sempre nessa parte central. Então, eu vou ter o seguinte. Quantas pessoas disseram sim
a primeira e a segunda questão foram 25 pessoas. Então, 25 eu coloco aqui dentro. E aí, agora eu vou para um conjunto de cada vez, um círculo de cada vez. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira questão. Quantas pessoas disseram sim? 90. Então, 90. Se eu colocar um 90 aqui dentro desse conjunto, eu vou estar errando. Por quê? Porque dentro desse conjunto, o primeiro conjunto, esse amarelinho, eu já tenho quanto aqui dentro? Ó, eu já tenho 25. Então, eu tenho que tirar esses 25 de 90. Então, 25 menos 90 vai dar 65. Pronto. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Do outro lado eu tenho o seguinte. Do outro lado eu tenho a segunda questão. E dentro dele também eu já tenho 25 jovens. Desses 25, quanto falta para eu chegar em 70? 25, quanto falta para eu chegar em 70? Para eu chegar em 70, falta 45. Pronto, respondi todas as partes que faltavam dos círculos. Falta agora só o seguinte: quantas pessoas disseram não à primeira e à segunda pergunta? 40. Se aqui já tiver tudo preenchido, então essas 40 vão ficar fora da brincadeira. Por quê? Porque elas disseram não. Então, qual é a resposta, professor, para essa pergunta, né? Quantas pessoas foram entrevistadas? Basta eu somar todas esses quatro valores que a gente tem, que a gente acha o valor total. Então, x vai ser igual a 65 mais 25 mais 45 mais 40. E aí, na hora que eu somar tudo isso, eu vou ter quantos jovens participaram da pesquisa. Somando tudo, a resposta vai dar 175 jovens. E aí eu chego na resolução dessa atividade. Agora eu tenho uma questão um pouco maior. Essa questão ela fala do seguinte: em uma pesquisa realizada com 50 pessoas. Pessoal, então ele já deu aqui a quantidade de pessoas que participaram dessa pesquisa. Quantas pessoas foram? 50. Então, vou tirar os dados. Pessoas que participaram da pesquisa foram 50. Prosseguindo. Saber que esporte elas precisam, elas apreciam, né? Entre futebol, basquete e vôlei. Então, quantos esportes eu tenho aqui? Tenho 3 esportes. Então, quantos ciclos eu vou precisar fazer? 3. Então, já vou adiantando aqui. Eu vou fazer um círculo para futebol. Deixa eu fazer ele um pouco maior. Fazer um pouco maior. Um círculo para futebol. Um círculo para o basquete. E o terceiro círculo ele vai representar o vôlei. Pronto, então aqui é o vôlei, basquete e futebol. 3 esportes. E aí eu vou tirando os dados novamente. Eu tenho o seguinte, ó. O resultado foi o seguinte: 23 pessoas gostam de futebol. Então, futebol, eu sei que 23 pessoas gostam dela. Dessa modalidade, né? 18 pessoas gostam de basquete. Então, B de basquete foram 18 pessoas. E 14 pessoas gostam de vôlei. Então, vôlei, 14 pessoas. Continuando. 10 pessoas gostam de futebol e basquete. Então, futebol e basquete são 10 pessoas.
9 pessoas gostam de futebol e vôlei. Futebol e vôlei são 9 pessoas que gostam dessas duas modalidades. 8 pessoas gostam de basquete e de vôlei. Então, basquete e vôlei são 8 pessoas. E por fim, 5 pessoas gostam das 3 modalidades: futebol, basquete e vôlei. São 5 pessoas. Agora eu vou colocar todos esses dados aqui nos meus círculos. A gente começa sempre pelo meio, sempre pela intersecção. Se fosse 2 círculos, eu começaria por essa parte do meio. O número que se repete nos 2 conjuntos ao mesmo tempo. Como a gente tem 3, a gente começa nessa parte aqui. O número que se repete nos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Então, ele me disse aqui, ó, o seguinte: 5 pessoas gostam das 3 modalidades. Então, essas 5 pessoas elas vão estar aqui, ó, no meio dos 3 conjuntos. E agora eu vou para a parte que são de 2 conjuntos. Entre basquete e vôlei, que é essa parte aqui, eu tenho 8 pessoas. Só que, analisando o conjunto de basquete, que é esse conjunto vermelho aqui, ó, e analisando o conjunto de vôlei, que é esse amarelo, eu sei que eu já tenho uma quantidade lá dentro. Qual é essa quantidade? O 5. Se eu já tenho 5 aqui dentro, quanto falta para eu chegar em 8? Falta 3. Então, essa é a resposta. Vamos para o próximo. Essa já foi. Agora, entre futebol e vôlei. Futebol aqui o verdinho e vôlei o amarelo. Então, entre futebol e vôlei, eu tenho 9 pessoas. Só que, dentro de futebol e dentro do conjunto amarelinho de vôlei, eu já tenho 5 pessoas. Quanto falta para eu chegar em 9? Falta 4. Prosseguindo. Agora eu tenho futebol e basquete. Entre futebol e basquete, eu também já tenho uma quantidade de pessoas. Já tenho 5 pessoas aqui dentro. Quanto falta para eu chegar em 10? Também faltam 5 pessoas. Agora eu tenho a parte específica de cada um. Conjunto de vôlei. Eu tenho 14 pessoas que gostam de vôlei. Então, analisando o conjunto amarelo, que é o conjunto de vôlei, eu já tenho algumas pessoas lá dentro. Quantas são? 5 mais 3 dá 8. 8 mais 4 dá 12. Essa soma aqui dá 12. Para eu chegar em 14, falta quanto? Falta 2. Agora eu tenho o seguinte, basquete. Em basquete eu tenho uma quantidade já aqui, ó. 5 mais 5, 10, mais 5, 13. 13 para eu chegar em 18, falta 5 pessoas. E por fim, futebol. Futebol eu tenho 23 pessoas. Analisando o conjunto de futebol, eu já tenho 5 mais 5 dá 10, mais 5 dá 14. 14 para chegar em 23, falta 9. Pronto, está montado os meus 3 conjuntos. Só porque eu tenho agora algumas alternativas a responder. Então, eu vou repetir aqui rapidinho todos os conjuntos. Eu sei que o número total de pessoas foi 50. Eu tinha o conjunto F de futebol. Tinha um conjunto B de basquete e tinha um conjunto V de vôlei. E aqui eu tinha os elementos 5, 3, 4, 2, 5, 5 e 9. Agora vamos às alternativas. Letra A. Quantas pessoas não gostam de nenhum desses esportes? Quantas pessoas não gostam de nenhum desses esportes? Pessoal, todos que estão participando aqui são porque gostam desse esporte, né? Mas eu tenho um total de quantas pessoas? 50. 50 pessoas é o total. Então, basta eu somar todas essas pessoas e diminuir dessa soma aqui as 50.
o inverso, né? Dessas 50 pessoas que eu tenho no total, eu vou tirar essa quantidade e vou ver quantas vão ficar. Então, 50 menos. Eu vou somar agora essa quantidade que está aqui, ó. 9 mais 5 mais 5 mais 5 mais 3 mais 4 mais 2. E aí eu vou ver quanto vai dar todo esse valor. 5 mais 5 mais 5, 15. 15 mais 9, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 2, 30. 30 mais 3, 33 pessoas. Então, se eu pegar 50 menos essas 33 pessoas, eu vou ter um total de 17. Essas 17 pessoas, elas não gostam de nenhum dos 3 esportes. Então, a resposta da letra A é 17. Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: quantos gostam somente de futebol? Então, vou olhar o conjunto verdinho de futebol e analisar quantas pessoas gostam somente de futebol. Pessoal, os que gostam somente de futebol são os que estão sozinhos. Porque esses que estão dentro dos outros conjuntos, eles gostam de 2 ou mais atividades. Então, quantas pessoas gostam somente de futebol? Essas 9 pessoas que estão sozinhas. Então, a resposta é 9. Letra C. Na letra C, ele quer saber quantas pessoas gostam somente de basquete. A mesma analogia. Quantas pessoas gostam só de basquete? Essas 5 que estão sozinhas. Então, letra C, a resposta é 5. E na letra D? Na letra D, ele pede o seguinte: quantas pessoas gostam apenas de vôlei? Então, tem que ser essas pessoas que estão sozinhas. Quem é que está sozinho em vôlei? 2 pessoas. E para finalizar, letra E. Letra E diz o seguinte: quantas pessoas não gostam nem de basquete nem de vôlei? Se elas não gostam nem de basquete nem de vôlei, então elas só podem gostar de futebol. Quantas pessoas gostam só de futebol? 9. Só que falta ainda mais uma coisa. Tem as pessoas que não gostam de nenhuma dessas atividades. Não gostam de futebol, nem basquete, nem vôlei. Quantas são? 17. Então, vou colocar aqui mais 17. Por que eu vou colocar, professor? Porque essas 17, elas não gostam nem de futebol, nem de basquete, nem de vôlei. Então, por consequência, elas não gostam nem de basquete, nem de vôlei. Então, está valendo. Então, 9 mais 17, a resposta vai dar 26. Vamos para essa parte aqui, ó. Determine a fração geratriz das seguintes dízimas periódicas. Como é que eu tenho que fazer essa parte? Eu tenho que fazer ela da seguinte forma. Eu vou primeiro usar essas regras, ó. Escreve tudo na ordem, sem vírgula e sem repetir. Subtrai o que não se repete na ordem e sem vírgula. E por fim, no denominador, para cada item periódico, colocar o algarismo 9. E para cada incluso, eu colocar o algarismo 0. Então, vamos lá. Vou ter o seguinte, ó. 0,333, eu vou repetir tudo na ordem sem a vírgula. Então, vai ficar 0, 3. Se eu colocar esse outro 3, esse segundo aqui, eu vou estar repetindo. E eu não posso repetir. Então, menos o número que não se repete. Quem é que não se repete? O 0. Então, 0. Tudo isso dividido na parte do denominador, eu vou ter o seguinte. Para cada item periódico, eu coloco um algarismo 9. Quantos números estão se repetindo aqui? Apenas um, o número 3. Então, eu vou colocar quantos 9 aqui?
Vou colocar 1. Agora eu vou ver essa parte do intruso. Entre a vírgula e o número que se repete, aparece algum outro número? Não. Então, nesse caso, eu não vou precisar colocar outro zero. E aí eu vou ter o seguinte, ó, igual 0 à esquerda, eu posso cortar, é a mesma coisa que nada. Então, eu vou ter 3 menos 0, 3 menos 0 dá 3. Tudo isso dividido por 9. E aí eu cheguei na minha resposta, uma fração. Mas se eu analisar, eu vejo que o 3 e o 9, ambos são divisíveis por 3. Então, vou dividir tanto em cima como embaixo por 3. E aí eu vou chegar na seguinte resposta. 3 dividido por 3 dá 1. Deixa eu fazer esse 1 mais bonito. Vai dar 1. E 9 dividido por 3 vai dar o próprio 3. Essa é a resposta, 1/3. Então, eu consigo pegar uma dízima periódica e transformar ela em uma fração. Vamos para a segunda parte aqui. A segunda eu tenho o seguinte, ó. Vou repetir o número na ordem sem a vírgula. Então, vai ficar 0, 1, 6. Esse outro 6 já está se repetindo, então eu não coloco. Menos o número que não se repete. Quem é que não se repete? O 0 e o 1. Tudo isso dividido por... Para cada número periódico, eu coloco um algarismo 9. Quantos números estão se repetindo? Apenas um, o número 6. Então, vou colocar quantos 9? Apenas um. E aí, eu vou ver a parte do intruso. Entre a vírgula e o número que se repete, aparece algum número? Aparece o número 1. Então, eu vou acrescentar quantos zeros? Apenas um, 0, perto do 9 aqui. Vai ficar 90. Deixa eu só ajeitar. Vai ficar 90. E aí eu vou responder. 0 à esquerda a gente sabe que eu posso cortar. Então vai ficar 16 menos 1 dá 15. 15 e dividido por 90. Eu sei que 15 e 90 ambos podem ser simplificados. Então, se eu tiver 15 dividido pelo próprio 15, vai dar 1. Dá 1. E 90 dividido por 15, a resposta é 6. Então, essa é a minha resposta para essa letra B. Na letra C. A letra C eu vou fazer ela aqui em cima para não ficar muito bagunçado. Letra C. E aí eu vou fazer da mesma forma. Coloco o número na ordem sem repetição. 0, 2, 4. Se eu colocar esse outro 2 aqui, fica parte desse 24 que está se repetindo. Então eu não coloco. Menos o número que não se repete. Quem é que não se repete? O 0. Tudo isso dividido. Para cada item que se repete, eu coloco um algarismo 9. Quantos números estão se repetindo? 2. Então, vou colocar quantos 9 aqui? 2 9. Entre a vírgula e o número que se repete, existe algum outro número? Não. Então, não vou colocar 0 aqui. Então, a resposta vai ficar 24 menos 0, 24, dividido por 99. Pronto, essa é a minha resposta da letra C. E para a gente finalizar, vamos fazer a letra D. Na letra D eu tenho o seguinte, vou colocar o número na ordem sem a vírgula. Vai ficar 0, 1, 2, 5, 7. Se eu colocar o próximo 7, eu vou estar repetindo. Menos um número que não se repete. Quem é que não se repete? 0, 1, 2, 5. Tudo isso dividido. Para cada item que se repete, eu coloco o algarismo 9. Quantos números estão se repetindo? Apenas um, o 7. Então, coloco o 9 aqui.
E para cada incluso entre a vírgula e o número que se repete, eu coloco um algarismo 0. Quantos números estão entre a vírgula e o número que se repete? Eu tenho 3 números. Então, eu vou colocar quantos zeros aqui? 3. E aí eu vou ter o seguinte, ó. Vou colocar aqui embaixo. E aí eu vou ter 0 à esquerda eu posso cortar. E aí eu tenho 1.257 menos 125. Vai dar 1.132 dividido por 9.000. Esse número eu posso simplificar. Como vou deixar com muito tempo esse vídeo, então eu deixo para vocês simplificarem depois, tá bem?